Contos de Magic the Gathering. Origens. Mentes Ausentes, por Kelly Diggs. A cidade de Vryn. Jace parou por um segundo antes de subir o último lance de escadas. Sua família vivia quase no topo do Anel de Mago, chamado Encruzilhada de Silmut pelo povo local, em meio ao coletivo de apartamentos habitados pelos mineradores de mana mais pobres. Ele e sua família tinham de pagar para usar os elevadores vacilantes, ou subir penosos 23 lances de escada toda vez que voltavam para casa. O dinheiro era pouco, então Jace subia as escadas. 22 lances de escadas já foram. Falta um. Agora que ele estava tão perto, hesitou. Ele sabia que se incomodaria. Provavelmente, assim que abrisse a porta, mesmo que ainda pensasse que não fizera nada de errado, idiota! Burro! Um grande homem agressivo passou na frente dele com um esbarrão. Jace não conseguia discordar do sentimento. Eu juro, esse guri dos Beleren. Jace finalmente alcançara o topo das escadas. Ele respirou e entrou no apartamento. O lar. Como era de se esperar, seu pai estava lá, de senho franzido, sentado na mesa da cozinha. Gav Beleren, desmazelado e já ficando careca. Observou Jace com um pouco mais do que preocupação. Como eu queria que você fosse normal. Os pensamentos do seu pai traçavam um caminho já conhecido. Eu recebi um recado da escola. Jace não ficou surpreso que a notícia chegara antes dele. Ilusões não tinham de subir escadas, e ele não se apressara para subir. Seu pai fez um gesto, pedindo que sentasse. Pode me contar o que aconteceu? Jace se sentou. Ele deu de ombros e ficou encarando a mesa. Você não quer ser expulso, quer? A educação é a sua saída daqui para uma vida melhor. Uma vida melhor do que a minha. Sempre ia por ali. Eu sei, disse Jace. Você não age como se soubesse. Eu só preciso saber se você fez isso mesmo. Eu quero ouvir de você. Jace continuou encarando a mesa. Ele fizera uma prova de dinâmica de mana cheia de perguntas que ele nem sabia começar a responder. Ele pensou que tinha estudado, que havia se preparado, mas ao olhar para a prova, deu branco. E então as respostas vieram. Ele sabia as fórmulas. Ele demonstrou raciocínio. Ele deu respostas perfeitas e sabia disso. Acontece que no começo ele estava certo. Ele tinha se preparado para a prova, mas todas as perguntas eram pegadinhas. Não era para ele saber as respostas. Era para ele chegar o mais perto possível, demonstrar o que sabia, mas ele sabia demais. Eu não sei, disse ele. Você não sabe? Que diabo isso quer dizer? Você colou ou não colou? Não, disse Jace. Eu só sabia as respostas. Eles estão dizendo que você resolveu uma equação de pressão de mana com 6 nodos de cabeça. Se for verdade, você devia estar supervisionando uma equipe reguladora e não indo para uma escola. Jace deu de ombros mais uma vez. Talvez eu devesse. Foi longe demais. Seu pai deu um soco na mesa. Vá para o seu quarto. Vamos conversar sobre isso quando sua mãe chegar em casa. Jace ficou de pé e virou-se para a porta. Onde você pensa que vai? Porque nada é fácil com você. Saí, disse Jace. E ele correu antes que seu pai pudesse impedi-lo. A imagem a seguir mostra uma ponte com nodos de anéis e um corredor de mana. O corredor de mana passa por dentre os anéis, como se fosse uma ponte ou um túnel. Dessa vez, Jace correu escada acima, pela curva do anel até o topo, até passar do posto de monitoramento, passando pela multidão. Os pensamentos dos outros, barulhentos e taciturnos, misturavam-se com os dele. Ele subiu uma escadinha para alcançar um alçapão de acesso, que os civis do anel nem deveriam saber que existia, e saiu pelo telhado da estrutura gigantesca que ele chamava de lar. Ele estava pelo menos 50 metros acima do vale, sobre as placas anguladas e enferrujadas que formavam a casca externa do anel. O vento batia sua capa, e ele puxou seu cachecol para cobrir sua cabeça. Aqui,
Longe das partes habitadas do anel, ele conseguia pensar sem interrupções. Os pensamentos de outras pessoas eram apenas ecos distantes. Ele não conseguia ouvir nada além do assovio do vento. Sobre ele fica o aro do anel guia, que tem pelo menos 12 metros de diâmetro, mas é minúsculo em comparação com o anel em si. Ele desceu com cuidado pelas placas curvas e sentou-se perto da beirada, de frente para o vento. A vertigem o tomava e ele adorava, pois ao menos essa sensação ele tinha certeza de ser dele mesmo. Ocasionalmente, acontecia de pessoas caírem e alguém costumava pegá-las. Normalmente. A linha de anéis de mago se estica ao longe, seguindo uma curva gentil. 3 anéis depois, eles se juntavam com outros e se mesclavam para formar um só canal. A encruzilhada de Silmut. Os anéis próximos tinham o mesmo nome. Depois da encruzilhada, a curva gentil continuava cortando pelo feixe prateado do rio do Pardal, seguindo todo o conjunto de correntes. Em algum lugar atrás dele, ficavam os postos de coleta de mana, que canalizavam energia para dentro da rede de anéis. E à frente dele, lá longe, além do horizonte, estavam os estados centrais, bem no núcleo da rede de anéis, coletando toda a energia do continente inteiro para a elite maga utilizar, a não ser que os separatistas tomem o controle do fluxo de novo. Teoricamente, os moradores dos anéis devem obediência à Liga de Amprin, mas eles nunca sabem quem trabalhava com os receptores e, na verdade, ninguém se importava. Enquanto ainda houvesse fluxo de mana, ninguém os incomodaria. O anel guia, sobre ele, começou a crepitar com energia tremulante. Começou intermitente e depois ganhou vigor. Jace estava com sorte. Ele sorriu e enfiou a mão em sua mochila onde tinha escondido algumas empadas de carne, caso ele fosse mandado para a cama sem jantar. Olha isso, jantar, assistindo a um espetáculo, pensou. Acima do rugido do vento veio o som de sinos, que tiniam logo abaixo. Estava para começar. Ele deu uma mordida em uma empada morna. Nada mal. Enquanto ele mastigava, o anel guia, que era menor e mais sensível do que o principal, reagiu a um pulso de mana que chegava. Todos os trabalhadores do segundo turno começaram a agir bem abaixo dele. No posto de monitoramento, supervisores mediam a força do pulso que chegava, distribuindo magos do anel para pontos diferentes em torno do anel todo para estabilizar o fluxo de mana. E, sem dúvida, os coordenadores do posto de monitoramento estavam calculando equações de pressão de mana furiosamente. Seu anel tinha 12 nodos de controle de mana, cada um tripulado por meia dúzia de magos do anel, e cada pulso de mana tinha sua própria pressão, giro e dinâmica interna. Mesmo com tabelas guia, a matemática seria exponencialmente mais difícil do que estava na prova que Jace fez, mas os supervisores sabiam fazer. Jace deu outra mordida em sua empada. E se alguém pedisse para ele resolver? Será que ele descobriria que sabia fazer essa também? Ele mastigava contemplativo. Talvez. Provavelmente. Parecia que sim. Em um clarão, o ar abaixo dele se encheu de energia brilhante branco-azulada. O fluxo de mana arqueava pelo centro do anel, flutuando enquanto magos do anel canalizavam magia dentro dos nodos de mana para atingir a pressão consistente. Era uma visão linda, uma obra-prima. O anel rangeu quando o fluxo estabilizou no lugar certo, e o poder bruto do fluxo de mana estava ancorado à estrutura física do anel. Olha lá, o esquisito. O pensamento maldoso foi o único aviso que Jace recebeu. Ele se apressou para levantar e virou, mas era tarde. 3 dos seus colegas de classe estavam entre eles e o alçapão de acesso. E aí, Bellerin? Disse o maior dos 3, com sua voz grave acima do vento. O nome dele era Tuck. Com 14 anos, um a mais do que Jace, e quase uma cabeça inteira mais alto, forte como uma grua. Os outros 2 eram Caden, um garoto com a cara cheia de crateras que fazia o Tuck parecer um gênio, e a Gilead, uma garota raivosa que mandava mais em Caden e Tuck do que eles pensavam. Uma vez na escola primária, ela empurrava Jace escada abaixo. A imagem mostra Jace e os outros 3 que chegaram para o atormentar. Eu estava de saída, disse Jace, tentando passar entre o Tuck e a Jill. A Jill o empurrou de volta. Que mal educado, disse Tuck.
Só queremos admirar a vista com você. Eu preciso ir para casa, disse Jace. Ele se moveu para passar pelo trio, mas Tuck esticou um braço polpudo e o agarrou pelo ombro. Vamos conversar, disse Tuck. O instrutor acha que você colou, mas não foi isso, né? Jace tentou se afastar do agarro de Tuck, mas ele não ousou encostar no garoto maior. Você é pior que isso, disse Tuck. Você é uma aberração. Os ossos no ombro de Jace moíam sob a pressão do Tuck. Uma aberração, um metidinho que acha que sabe tudo. Tuck continuava a apertar. Jace olhava fixo para o chão, sem conseguir se mexer. Tá, disse Jace, tanto faz. Fala, disse o Tuck. Ele tinha um sorriso largo no rosto. Eu sou uma aberração, sussurrou Jace. Tuck puxou para perto. Desculpa, eu não ouvi direito. Caden, você ouviu ele? Nem um pio, disse Caden. Eu sou uma aberração, disse Jace dessa vez mais alto. Viram, meninos? Disse Jill. Eu disse que o esquisitão sabia que era uma aberração. Bem, disse Tuck, o que a gente faz com uma aberração? Ele deu um soco no estômago de Jace com força. Jace caiu de 4 e espiou pelos corredores emaranhados e acidentados da mente de Tuck. Deve ter dado muito medo, disse Jace, falando para as placas enferrujadas. O que você disse? Tuck içou Jace para que ele ficasse de pé. Eu disse que deve ter sentido muito medo. O sorriso de Tuck fechou. O quê? Esperar ele chegar em casa, disse Jace. Quem? Perguntou Jill. Saber que ele estava bêbado, disse Jace. Saber que ele ia lhe bater de novo. Cala a boca, rosnou Tuck. Ele agarrou Jace pela garganta. Você fingia que dormia, disse Jace, quase sem fôlego. Você tinha o seu canivete escondido na sua cama, mas toda vez... Cala a boca! Gritou Tuck. Ele apertou. Toda vez você dizia a si mesmo que iria revidar. A vista de Jace começava a escurecer. Ele parecia desfocado, olhado pelos olhos de Tuck. Tuck, disse Caden. Mas você nunca revidava, sussurrou Jace. Cala a boca! Tuck empurrou Jace. Ele escorregou pelas placas frias e lisas do telhado do Anel do Mago para a beirada. Jace arranhava as placas, tentando parar seu impulso, mas não havia nada para segurar. Ele passou da beirada do telhado e agarrou com uma das mãos e ficou pendurado lá. Seus pés balançavam no ar vazio e seus dedos ficavam dormentes na hora. O vento assobiava. Abaixo dele, o fluxo de mana fazia um zumbido. Se ele caísse, ele não sabia o que aconteceria. O potencial de mana de centenas de hectares em um território, capturados e canalizados em um só feixe. Ele provavelmente seria vaporizado. Seus dedos tremiam. Ele tentou se apoiar com a outra mão, mas a beirada era saliente. Ele não tinha como se agarrar. Ele precisava de ajuda. O rosto de Tuck apareceu acima dele, uma máscara de dor e de ira. Ninguém sabe disso, ele sibilou. Ninguém, desde que o filho da mãe morreu. A imagem seguinte mostra Jace de pendurado, segurado por uma das mãos, a outra mão canalizando energia. Enquanto isso, os 3 garotos tentam salvá-lo. Um deles tem os olhos azuis como os de Jace, como se a mente estivesse sendo lida. Tuck, ele vai cair, disse Caden. O braço de Jace já tinha câimbras. Ele largaria logo. Você quer que ele cave coisas na sua cabeça? Quer que ele conte para Jill as coisas que você fala dela quando não está perto? Como é que é? Perguntou Jill. Cala a boca, Tuck, disse Caden. Agora você sabe como é. Tuck olhou para Jace, ainda pendurado. Seus olhos tinham uma selvageria. Nunca mais, Beleren. Ele ergueu a bota. Me ajude. A perspectiva de Jace encolheu. Ele olhava para si mesmo pendurado e para Tuck, olhando pelos olhos de Caden. A mão de Caden se moveu. Jace moveu a mão de Caden. Ele não sabia como ou porquê, ou o que Caden estava vendo naquele momento. Ele não se importava. Controlando Caden, Jace agarrou o ombro de Tuck e o arrancou de perto da beirada e firmemente ofereceu sua mão para ajudar. Como ele parecia pequenino, pendurado e desesperado sob o fluxo crepitante de mana, como ele parecia vulnerável, ele odiava isso. De volta em sua própria mente, Jace agarrou a mão de Caden e subiu. Ele ficou ali de pé, tremendo,
Com as placas sólidas sob seus pés, ele não acreditava totalmente que ainda estava vivo. Ele olhou para seus 3 colegas de classe. Caden estava de pé, se balançando levemente, e seus olhos crepitavam com energia azul. Tuck estava furioso, com o rosto vermelho. Os olhos de Jill estavam arregalados. O brilho nos olhos de Caden diminuiu. Seus olhos rolaram para dentro do crânio, e ele bateu nas placas com um baque surdo. Jace correu e passou pelas faces horrorizadas de Jill e Tuck, pela mente vazia de Caden, escada abaixo e para longe, para qualquer lugar além dali. Jace tinha decidido. Todos os seus pertences estavam enfiados em um pequeno saco na cama ao seu lado. Não havia muito ali, apenas algumas mudas de roupa, um diário, um pouco de carne seca. Agora ele só esperava a noite cair. Bateram na porta do seu quarto. Havia passado um dia e meio e ele só saíra por tempo suficiente para cuidar das suas necessidades. Sua mãe deixava comida à porta de vez em quando, mas até agora ela teve a decência de não tentar conversar com ele. Seu pai tinha tentado no começo, até que Jace o cansou. Vá embora, disse. Eu disse que não quero conversar. Em seu quarto, ele quase conseguia se esquecer do resto do mundo. Ele passava pelas superfícies de outras mentes, dos seus pais, vizinhos, de um ou outro mago do vento. Mas dali, ele só conseguia sentir impressões, e não pensamentos completos. Jace, disse sua mãe através da porta, eu estou preocupada com você. Ela estava perto, perto o suficiente para que ele a lesse se quisesse. Ele não queria. Ele não queria ver o interior da mente de ninguém, nunca mais. Ele não queria desenterrar seus segredos mais profundos, não queria tomar o controle deles ou manipulá-los, e acima de tudo, não queria ver a si mesmo, pequenino, esquisito, vulnerável, pelos olhos dos outros. Tá, respondeu, entra. Ela abriu uma fresta da porta e sorriu para ele. Sem ouvir os pensamentos, ele não sabia dizer se o sorriso era genuíno ou forçado. Ele não conseguia discernir muita coisa. Ela sentou-se ao seu lado na cama, olhando para sua mala feita, mas sem dizer uma única palavra. Hannah Bellerin era curandeira de plantão para emergências. Ela tinha a ternura e a paciência de alguém que já vira o pior, mas entendia que toda dor era real. O que eles disseram para você? Ela perguntou. Eu prefiro ouvir de você. O Tuck tentou me matar, disse Jace. Eles mencionaram essa parte? Ela sacudiu a cabeça. Eles estavam me batendo de novo, disse. Eu não sabia o que fazer. Então, eu não sei, eu só descobri um segredo do Tuck e comecei a falar. Ele disse que você leu a mente dele. Jace abraçou os joelhos. Eu não sei como eu faço, contou ele. Os pensamentos das pessoas simplesmente chegam a mim. Às vezes, eu nem sei se os pensamentos são delas ou se são meus. Você é um telepata? Sua mãe perguntou, endireitando sua postura. Jace podia ver que ela estava pensando em algo. Ele queria saber o que ela realmente estava pensando, mas se segurou. Ele podia esperar. Você é um telepata. Dessa vez, não era uma pergunta, era uma afirmação. Meu filho, o que aprende rápido, o menino que sempre sabia quando a mãe precisava de um abraço e de carinho. Meu filho, o telepata. Ela estava sorrindo. Você não acha que eu sou uma aberração? Ela sacudiu a cabeça. Eu acho que você é perfeito e eu te amo de todo jeito. Jace sabia que isso era verdade, mas não sabia dizer se sabia por causa das suas habilidades ou não. Como está o Caden? Perguntou Jace. Você sabe de alguma coisa? Os lábios da sua mãe apertaram. Ele ainda está inconsciente, ela respondeu. Os curandeiros não sabem ao certo o que fazer com ele. Eu não queria machucá-lo, respondeu Jace. Eu sei, disse sua mãe. Jace saiu para a sala, esfregando os olhos. Seu café da manhã estava frio na mesa. Depois de conversar com sua mãe, ele decidira ficar um pouco mais e ver as coisas melhoravam. Eventualmente, ele voltou a comer fora do quarto, compartilhando refeições silenciosas e tensas com seus pais. Mas ele e o pai mal se falavam, e ele não ousou sair do apartamento. Passaram-se 3 dias. Ele praticamente engoliu meio prato de ovos frios e 3 salsichas antes de notar que seus pais o esperavam na sala. De pé, seu pai radiava impaciência e sua mãe, preocupação.
Subconscientemente, Jace alisou seu cabelo e virou-se. O que foi? A boca do pai de Jace se abriu, mas a mãe dele falou primeiro. Alguém veio ver você, disse. Alguém que pode ajudar. Jace olhou em volta. Lá no convés de observação, disse o pai. Ele não cabe aqui dentro. Jace resistiu à vontade de espiar a mente do seu pai para saber que tipo de ajuda eles encontraram que não coubesse no apartamento. Ele ainda via a imagem dos pensamentos dos pais sem querer, e os fantasmas de impressões que passavam por ele, mas ele não fizeram mais nada de propósito desde o acidente, e não tentou fazer nada. Quem é ele? É um árbitro, disse o pai de Jace. Sua função é negociar o fim da guerra, mas ele também é um mago. Como você. Ele sabe como ajudar você a controlar suas habilidades, disse a mãe de Jace. Ao menos as outras crianças estavam na escola, então não estavam lá para assistir Jace e seus pais irem até ao convés de observação. Mas provavelmente todo mundo na encruzilhada de Silmut já sabia o que acontecera. Enquanto subiam, pessoas o encaravam, se afastavam depressa ou sussurravam entre si, como se isso fosse me impedir. Elas não o odiavam, estavam com medo dele. E deviam, não é mesmo? Ele fuçara nas memórias de Tuck só para encontrar um jeito de magoá-lo, e quando a vida de Jace estava em perigo, ele entrou com tudo na mente do Caden sem hesitar. Ele e seus pais subiram o último lance de escadas até o convés de observação, uma seção do anel com uma parede aberta e um corrimão. Lá, recostada sobre suas ancas, estava uma esfinge. Ele era uma torre à frente de Jace, com uma barba altiva, enormes patas e um manto de ouro e prata, espelhado em finos detalhes, com asas esplumadas dobradas atrás dele. Meu nome é Alian Mahet, e você, Jason Beleren, é um mago mental com um talento incomum. Jace sabia, com certeza, que aquele pensamento não era seu. Como você? Responda por aqui, por favor, se puder, disse a voz retumbante em sua mente. Assim? Disse Jace. Exatamente. Um mago mental? Pensou. Mas magos não conjuram mágicas? Eu não sei nenhuma mágica. O que você faz é uma conjuração mágica, disse Alian Mahet. Você intuiu os feitiços envolvidos ao invés de receber instruções. Então, se eu estou conjurando mágicas, você veio para me fazer parar? Alian Mahet sorriu. Não, quero ensiná-lo para que você não precise parar. Me ensinar onde? Jace deu uma olhada para seus pais. Aqui? Não, disse Alian Mahet. A oportunidade de ensinar um mago mental promissor é rara, mas não tão rara que me permita abandonar meus outros afazeres. Você viria comigo, como meu aprendiz. Por quanto tempo? Anos. Os olhares suspeitos, os sussurros, o medo. Ele poderia deixar tudo aquilo para trás junto com o amor e o apoio dos seus pais. Eles sabem o que você está propondo? Perguntou ele. Eu já falei com eles sobre isso. Sim, eles querem o melhor para você. E nesse caso, o melhor seria tirar você daqui deste remanso provinciano, para que você cresça e desenvolva seu verdadeiro potencial. Seu dom é raro, mas não o desperdice aqui. Jace olhou para seus pais mais uma vez. Sua mãe assentiu, incentivando. Seu pai, pelo menos, deve estar aliviado. A educação é a saída daqui. Jace nem se virou de volta para Alian Mahet. Estou pronto, disse ele. Após Jace juntar suas coisas e dizer adeus, Alian Mahet se agachou e assentiu, permitindo que Jace montasse em suas costas. Jace subiu e segurou-se no manto prateado, na esperança de que fosse para isso que ele servia. Jace olhou para baixo, para seus pais e para a multidão que se assomara. Tuck e Jill estavam lá, com dureza nos olhos. O povo da encruzilhada de Silmut já lhe parecia pequeno e distante. Eu volto, disse para seus pais. Eu prometo. Ele olhou nos olhos de Tuck. E se você machucar a minha família, eu vou desmontar a sua mente, uma memoriazinha de cada vez. Tuck estremeceu. Os pais de Jace acenavam. Alian Mahet ficou de pé, se alongou e lançou-se do convés de observação. Vou! Ele já voara em cambalhotas nas mãos do magos de vento algumas vezes, mas não era nem um pouco assim. Eles sobrevoavam a paisagem,
se afastando da trilha de anéis de mago em uma única direção que Jace nunca se importara em imaginar. Seu lar, dos últimos 13 anos, recuava, tornava-se uma migalha, e por fim desapareceu ao longe. Aquilo não foi muito bondoso, disse Elmarret. Jace estremeceu. Você... Ele parou. Elmarret não lhe deu permissão para falar normalmente, e de qualquer modo, o vento impossibilitava conversar usando a voz. Você ouviu aquilo? É claro, disse Elmarret. Isto é algo com que você deve se ajustar. Até agora, você foi efetivamente o único mago mental em sua existência. Você nunca pensou nas consequências de lidar com outro telepata. Vou manter isso em mente, disse Jace. Eu treinarei você para que controle seus poderes. Vou ajudá-lo a afiná-los, a realizar feitos telepáticos que você nunca sonhou serem possíveis, a extrair informações altamente escondidas e a fazer isso sem ferir ninguém. Caso você utilize essas habilidades para causar algum dano intencional, significará o término do seu treinamento e talvez da sua vida, dependendo da gravidade dos danos. Você compreende? Completamente, disse Jace. Eu só estava tentando assustar ele. Tenha cuidado com este caminho, disse a Esfinge. Com o tempo, você se tornará mais terrível do que imagina, e depois de inspirado, o medo raramente pode ser tranquilizado. Eles voaram em silêncio por algum tempo. A paisagem abaixo deles mudara e as altas estepes abriram caminho para campos e pântanos amplos e rasos. Somente as trilhas de anéis de mago a dezenas de quilômetros de distância lhes pareciam familiares. Este território é dos separatistas, não é? Perguntou Jace. Essas terras foram reivindicadas pelos trovianos, sim. O termo separatista tem peso político. E você é um árbitro? Sou, disse Elmarret. Então por que a guerra ainda continua? Jace enrubesceu. Esta seria a sua próxima pergunta. Droga, magos mentais. Essa guerra já dura uma geração, disse Elmarret. Os árbitros negociam a paz por alguns anos, enquanto ambos os lados estão exaustos o suficiente para querer a paz. E então, um dos lados quebra a trégua, e assim a guerra continua. Nós não nos preocupamos mais em manter a paz permanentemente. É mais simples e mais justo se ambos os lados souberem, desde o início, que as hostilidades começarão novamente. Por que não deixar um lado vencer? Perguntou Jace. A Liga Amprin e os Trovianos lutam pelo controle do núcleo, disse Esfinge, mas somente um deles tem o controle por vez, e pode desfrutar dos benefícios da rede de anéis de mago. Então, por que os anéis de magos permanecem de pé? Ora, quando a Liga Amprin tem o controle do núcleo, por que os Trovianos não destroem os anéis de mago para negar a fonte de energia a Amprin? Jace nunca tinha pensado nisso, porque eles acham que podem tomar o núcleo e querem os anéis de mago estejam intactos para poderem usá-lo quando tiverem o controle. Exatamente, disse Elmarret. E enquanto todos os lados acharem que podem vencer, o equilíbrio se mantém e os anéis de magos permanecem de pé. Cidades permanecem intocadas ao invés de reduzidas a pó. As estradas e pontes são cedidas para serem retomadas mais tarde. Se isso mudar, se qualquer um dos lados se ver em perigo existencial, eles destruirão tudo enquanto batem em retirada para negar os recursos ao outro lado. A civilização de Vrin levaria séculos para se recuperar, se conseguisse. De repente, Jace sentiu uma onda de vertigem. Isto, disse Elmarret, e não apenas vidas perdidas, é o que os árbitros almejam impedir. Como sempre, as coisas não são tão simples quanto parecem ser. No final da página existe uma ilustração dos dois conversando próximo a uma rede de anéis. A página seguinte começa com Jace um pouco mais velho. Ele está usando um uniforme militar, possui os cabelos aloirados e os olhos azuis. Ele está como se estivesse jogando xadrez. Eles pararam à noite, e Elmarret obteve acomodações para eles nos confins neutros de um anel de mago. Era diferente do anel onde Jace crescera. Era maior e havia sido reformado recentemente. Nenhum dos lados queria danificar os anéis, mas danos colaterais eram inevitáveis. Após alguns dias, eles chegaram ao seu destino final, uma muralha de rocha acima de uma planície. Elmarret voou mais alto, batendo suas asas poderosas. Ele pousou em uma plataforma de pouso ampla, sacudiu suas asas e depois se ajoelhou para que Jace pudesse desmontar. Bem-vindo ao lar, Jace Beleren. Lar,
Jace tinha esperanças de que esse pudesse ser o seu lar. Jace parou por um segundo antes de subir o último lance de escadas. Ele já havia passado 2 anos como aprendiz da Esfinge, aprendendo toda a extensão das habilidades e limitações de sua própria mente. Aos 15 anos, ele estava mais alto, mais inteligente e mais poderoso do que nunca. Ele conseguia puxar segredos militares da mente de guardas adormecidos sem descobrir nada sobre a família deles, e podia enevoar pensamentos e mudar ideias sem causar dano algum. Ele esperava que seus pais estivessem orgulhosos. Apesar do foco primário do seu treinamento ser afinar seus poderes telepáticos, Aliel-Marrete não negligenciara outras disciplinas mágicas, e Jace tornou-se um ilusionista talentoso. Desde o início, ele esperava que seu treinamento consistisse principalmente em acompanhar negociações e descobrir o que pudesse das mentes dos embaixadores. E ele acompanhava Aliel-Marrete nesses debates, e depois a Esfinge lhe perguntava o que ele aprendera com os pensamentos dos negociadores, mas nunca era nada interessante. Jace perguntara no começo do seu treinamento por que os dois lados consentiram em negociar com um telepata. Para manter a honestidade, explicou a Esfinge com um brilho nos olhos. Eles há muito aprenderam a não enviar ninguém que soubesse algo que não queiram que fosse falado em voz alta. Muito tempo era dedicado ao estudo da teoria mágica na biblioteca da Esfinge. Havia sessões de luta mental na plataforma de pouso e também baterias constantes de exames, perguntas, desafios e testes. Havia caixas de quebra-cabeças e enigmas, visitantes reais e ilusórios e até mesmo uma armadilha eventual, e Jace não conseguia ler a mente de Aliel-Marrete nem um pouco. Pela primeira vez em sua vida, Jace se sentiu desafiado nos estudos. Uma vez, ele até desmaiou durante a aula de ilusão, quando suas próprias ilusões sobrecarregaram sua mente com a existência da sua realidade. Há alguns meses, Aliel-Marrete começara a enviar Jace em saídas para coletar informações. A Esfinge as chamava de missões de treinamento, mas elas eram bem reais. Oculto pela escuridão e por ilusões, Jace se infiltrava no acampamento de um dos lados oponentes. Lá, usando telepatia ou investigação mundana, ele descobria os planos de batalha do exército e depois voltava para dar um relatório a Aliel-Marrete. No início, ele protestou, mas as informações que ele descobrira nessas missões ajudavam Aliel-Marrete a manter a paz. Apenas uma menção de planos de batalha em uma reunião conjunta costumava ser suficiente para manter a linha de frente quieta por 1 ou 2 meses. Finalmente, sob a condução de Aliel-Marrete, Jace estava usando suas habilidades para ajudar as pessoas, e sua missão mais recente tinha ido especialmente bem. Ele subiu as escadas e entrou no escritório de Aliel-Marrete. Aliel-Marrete olhava para fora pela grande janela circular do aposento. Ele não se virou quando Jace entrou. Eles raramente se preocupavam em fazer contato visual e às vezes falavam de aposentos diferentes, apesar de Jace ter um alcance muito mais limitado do que o Esfinge. Bem-vindo de volta, disse Aliel-Marrete. O que você descobriu? Jace não conseguia ler a mente de Aliel-Marrete, e por cortesia, a Esfinge não lia a mente do garoto sem ser convidada, a não ser quando estavam praticando defesas mentais. Ele não era mais indefeso, mas seu mentor ainda conseguia estourar seus bloqueios mentais sem fazer esforço. Em resposta, Jace abria um arranjo específico de memórias para que Aliel-Marrete invadisse. Jace descobrira na mente de um oficial separatista de alto escalão que havia um projeto troviano de uma ofensiva surpresa para a primavera. Eles planejavam cruzar os pântanos congelados antes do gelo derreter e seguir até o núcleo. Seria uma campanha brutal para os dois lados e levaria a luta até territórios civis que ainda não tinham sido tocados pela guerra. Com o potencial de quebrar o controle que a Liga Amprin tinha sobre os estados centrais, Jace descobrira isso sem que os trovianos soubessem quem ele era ou como ele obtivera deles. Excelente, disse Aliel-Marrete. Quando eu mencionar isso na próxima negociação, espero que a expressão na faixa do embaixador troviano seja gratificante. Ele fez com uma pausa. A Esfinge se virou e desceu as escadas curvas sobre patas macias, passando por Jace. Venha, disse. Quero revisar os mapas enquanto sua memória está fresca para marcarmos suas rotas com exatidão. O aposento não se parecia nem um pouco com a reles biblioteca da encruzilhada de Silmut, com sua coleção de manuais sobre dinâmica de mana, cheios de orelhas dobradas, livros de história carentes de atualizações e um ou outro trabalho de ficção mal escrito. Não havia livros aqui, apenas prateleiras com esferas de cristal.
As grandes patas de Alhama-Ret não podiam virar páginas, e sua biblioteca continha mais informação do que um anel de mago inteiro conteria em livros. Alhama-Ret trabalhava sobre vários pedais grandes parecidos com os de um órgão de tubos, alinhando uma das esferas de dados com um projetor. Um mapa dos pântanos congelados apareceu no centro da biblioteca. Jace pintou ilusões dentro do mapa, mostrando os movimentos planejados para as tropas. Enquanto ele fazia isso, sua mente divaneou. Não havia dúvidas de que ele estava ficando mais poderoso. Ele teve de lutar para fugir do acampamento troviano, mas ele limpara sua bagunça. Jace pegou tudo o que ia buscar. Ninguém que o vira se lembraria dele, e ele não causou nenhum dano permanente. Na página seguinte, podemos ver Jace sendo perturbado por ilusões mentais. A magia sai de seus olhos e circula por seu corpo enquanto ele está com expressão de desespero. Há alguns meses, esse tipo de operação estaria além do seu alcance. Logo, ele seria um mago mental, melhor do que... A esfinge estava distraída, puxando mais mapas e traçando as informações de Jace neles, seguindo o caminho dos exércitos dos trovianos para dentro do coração do território. Fazia muito tempo que Jace testara as defesas de Alhama-Ret pela última vez. Claro que ele seria pego no ato. Alhama-Ret sempre sabia quando Jace tentava ler a sua mente. Jace poderia argumentar, com razão, que seria parte do seu treinamento, julgar quando a guarda de um alvo estivesse baixa. Ele olhou dentro da mente de Alhama-Ret. Os pensamentos da esfinge eram imensos e poderosos, um ciclone de força mental. As breves explorações de Jace sempre iam de encontro ao ciclone e paravam como se fosse uma barreira. Mas desta vez, com algum esforço, ele se esgueirou para dentro do vento. Uma inundação de sensações, de memórias, tomou o seu ser. Ele olhava de cima para si mesmo, praticando ilusões, concentrando-se muito para controlar alguns filetes de luz e som. Ele parecia tão jovem. Algo estava errado. Energia branco-azulada crepitava em seus olhos. As ilusões giravam em torno dele, cada vez mais rápido. E então, ele começou a desvanecer. Dentro das ilusões que giravam, Jace desapareceu por completo. Alhama-Ret estendeu um feixe de éter para dentro do vazio entre os mundos, mundos no plural, e puxou o menino de volta. Um planinauta. Jace se mexeu. Ele se sentou, perguntou o que acabara de acontecer, e Alhama-Ret apagou o incidente da mente do jovem. A biblioteca, seus próprios olhos. O Alhama-Ret de verdade observava com olhos sagazes. Jace? Ali, disse Jace, iluminando uma seção do mapa. Me desculpe. Você está exausto, disse Alhama-Ret. Acabamos com a bravata. Descanse. Jace foi para seu quarto e fechou a porta, sem intenção de abri-la. Alhama-Ret descobriria. Se ele já não soubesse, quanto tempo ele tinha até que sua mente fosse apagada novamente? Será que isso já acontecera antes? Ele teria algum jeito de saber? Um planinauta. O que quer que fosse, Alhama-Ret parecia acreditar que Jace era isso, que havia outros mundos além de Vrim, que Jace podia viajar até eles. Ele tentou. Nada aconteceu. Ele acordara como um planinauta e caminhara para dentro do éter, mas se ele não conseguia se lembrar, como ele sairia de novo? Alhama-Ret tinha as melhores intenções. Com certeza, um dia, a velha esfinge planejava contar a ele. Perdi desculpas por não ter contado antes, explicar simplesmente que Jace não estava pronto naquele momento. Mesmo por interesse próprio, Alhama-Ret devia cobiçar um aprendiz planinauta. Enquanto essa informação estivesse na mente de Jace, Alhama-Ret poderia lê-la, e se Alhama-Ret conseguisse lê-la, ele apagaria a mente de Jace novamente, e Jace perderia a chance de um dia saber a verdade. Ele tinha de defender a própria mente. Qualquer mudança em seu comportamento costumeiro levaria a suspeitas, que levariam a exames minuciosos que revelariam seu segredo. Ele pegou um pedaço de papel em sua mesa e começou a escrever, em uma letra pequena e apertada, que a esfinge não conseguiria ler se o encontrasse, o que ele vira e como ele vira. Ele incluiu todos os detalhes que pôde e avisou a si mesmo o que aconteceria se Alhama-Ret descobrisse. Quando ele terminou, ele escreveu a data no topo, dobrou o papel cuidadosamente e o escondeu em uma gaveta da sua escrivaninha. Então, devagar e com muito, mas muito cuidado, Jace se fez esquecer o que vira, esquecer que escrevera um relato.
e esquecer que esquecera. Ele estava com dor de cabeça. Nas semanas seguintes, ele encontrou o papel diversas vezes. Todas as vezes ele ficava furioso. Toda vez ele se perguntava o que fazer. E toda vez ele removia a memória de ter encontrado o papel para mantê-lo longe de Alhão Marreta. Era o acampamento dos Aiprim dessa vez. Eles estavam de pé em uma cerimônia. Evitar soldados em exército era como passar furtivamente por uma estátua, espiar uma mente, descobrir qual é a programação das patrulhas e simplesmente entrar. Havia mais soldados lá do que ele esperava. Gente demais para um posto de comando pequeno. Alguém importante estava visitando. Isso significa que havia riscos maiores. Ele devia voltar até Alhão Marreta imediatamente e tentar outra vez mais tarde. Mas isso também significava que havia mais informações, não é mesmo? Ele espiou as mentes de mais alguns soldados, até descobrir sua nova fonte. Um general estava visitando a frente de batalha. Um veterano de guerra condecorado e grisalho. Com ele vieram 2 esquadrões de guardas da elite, e 2 deles guardavam a entrada da tenda do general o tempo todo. Quando as lamparinas da tenda ainda estavam acesas, mas oculto pela escuridão, Jace passou por cima das formas adormecidas dos 2 guardas na entrada. Havia 3 pessoas dentro da tenda. Jace mandou 2 deles para um sono profundo e virou-se para o general, que abriu a boca para chamar mais guardas. Nenhum som saiu. Olá, general, disse Jace. Vou tomar apenas um momento. Ele mergulhou mente adentro. O general tinha força de vontade, resistindo à intrusão de Jace até certo ponto, mas ele não era um mago mental e não utilizava magia. Jace passou por suas defesas naturais e viu. O plano inteiro de batalha dos Trovianos para a próxima campanha flutuava acima dele. Um mapa ilusório que tinha os contornos do território em todos os detalhes. Era um plano audacioso, e sem as contramedidas adequadas, funcionaria. Você tem certeza que isso é genuíno? Perguntou o general. Positivo, disse a figura encapuzada. Nossa fonte já lhe induziu ao erro alguma vez? Não, disse ele. Nem os renegados, por certo. Claro, respondeu a figura. Quando se negocia informação, a reputação é tudo. É claro, disse o general. O homem encapuzado, um menino, na verdade, esguio e pretensioso, sabia muito mais do que queria contar, como a identidade dessa fonte. Pelo bem da Liga Ampre, ele deveria prender o jovem, torturá-lo até obter o nome da fonte e... Não adiantaria muita coisa, disse o garoto. Ele não me conta muita coisa. Os olhos do menino cintilaram sobre o capuz. Certo, disse ele. Tome seu pagamento e saia daqui. Diga para sua fonte que tem mais, se ele tiver mais informações. Eu direi, respondeu o garoto. Ele colocou o dinheiro no bolso e se virou, e o general conseguiu ver seu rosto por um segundo. À distância, vindo do mundo exterior, Jace ouviu gritos. Ele demorara demais. Estava preso, preso em uma mente, preso em uma memória, congelado, encarando seu próprio rosto sobre aquele maldito capuz, em uma conversa cujo contexto era um completo mistério para ele. Ele puxou e saiu. O general caiu bruscamente à sua frente com um olhar vago. Passos, correndo, a aba da tenda abriu. Jace se virou. 3 guardas. Ele abanou a mão e ilusões se assomaram entre eles. O general respirava, mas sua mente estava em branco. Desculpa. Jace mergulhou para fora da tenda e correu noite adentro, e continuou correndo, até não poder mais. Quando Jace voltou para olhar de Alhão Marreta, ele foi direto para o seu quarto e fez a sua mala. Ele não sabia para onde iria, ele não se importava. Enquanto guardava suas coisas, ele encontrou um bilhete com sua própria letra, avisando-o da duplicidade de Alhão Marreta e revelando sua natureza verdadeira. Mais um ultraje, mais uma mentira. Jace anotou outras linhas no papel, enfiou no bolso e apagou sua memória para esquecer do papel novamente. Talvez ele possa ficar com esta. Ele trancou seus pensamentos o mais firmemente que podia. Se Alhão Marreta quisesse saber o que havia em sua mente, a esfinge teria de quebrá-la. Ele conferiu a biblioteca e o escritório. Vazio. Ele podia ir embora. Ele não queria mais fazer parte dos jogos da esfinge. Mas ele precisava saber. Ele foi até a plataforma de pouso. Alhão Marreta estava lá, sentado sobre suas ancas, esperando por ele. Bem-vindo de volta, disse Alhão Marreta. O que você descobriu? Você me diz, respondeu Jace. Ele falou com sua voz.
sem vontade de dar aquela abertura da sua mente à esfinge. Ele ergueu todas as defesas mentais que conhecia. Ah, disse Leon-Marrette, parece que você descobriu algo que lhe desagradou. A voz da esfinge em sua cabeça estava mais alta e insistente agora. Nem um pouco, disse Jace, mas faz algo que não praticamos combate mental, não é mesmo? Verdade. Você está mais poderoso agora. Você pode se ferir. Você não quer dizer ferir você? Improvável, disse a esfinge. E se eu cair nas mãos de um mago mental inimigo? Nós dois não podemos ser os únicos, não é? Me dê um teste. Me ajude a encontrar meus limites. Arranque a informação de mim. Leon-Marrette levantou-se, e a força máxima da sua mente atingiu Jace como uma tempestade. Jace esperava sentir uma invasão, uma força externa, mas era uma presença arrebatadora. Um fluxo de pensamentos e sensações que encobria o seu próprio. Leon-Marrette poderia rasgar a mente de Jace em pedaços, mas para fazer isso, ele teria de lê-lo. E quando o fizesse, Jace poderia contra-atacar. Finalmente ele viu a verdadeira forma dos últimos 2 anos, e a beirada perigosa de onde ele esteve pendurado por todo esse tempo. Leon-Marrette jogou com a vida de Jace. Ele utilizara o garoto como intermediário para coletar e entregar informações e descobrir mais coisas durante o contrabando. Toda vez, ele apagava a mente de Jace, pegava o dinheiro para si e a guerra continuava. Se o negócio dele era negociar a paz, qual seria o lucro de realmente alcançá-la? Agora, Leon-Marrette sabia de tudo. Ele se fixou nos cantos da mente de Jace para apagar as memórias agressivas e salvar este recurso de guerra tão útil. Se pudesse. E se não pudesse, o destruiria. Jace atacou primeiro. A esfinge era mais poderosa, mas aqui na mente de Jace era mais vulnerável também, se Jace estivesse disposto a causar danos em sua própria mente também. E Leon-Marrette era arrogante e covarde demais para considerar tal possibilidade. Jace se sentiu cair para trás, para cima, para fora. Ele não conseguia se lembrar do seu lar, do rosto da sua mãe ou do som do seu próprio nome. Mas a esfinge levou a pior. Leon-Marrette esquecera como se respira. Ele caiu bruscamente para frente, tentando tomar fôlego, e o contorno da sua cabeça foi a última coisa que o planinauta viu antes de se partir em pedaços e planar. Ele caiu de costas no chão duro. Quanta luz e barulho, que lugar cheio. Ele estava com dor de cabeça. As formas que se moviam em torno dele eram realmente pessoas, os sons, vozes e a dor de cabeça em pensamentos que não eram seus. Cuidado aí, disse uma voz, e o dono dela passou por ele. Eu devia denunciar vocês ao Boros por teleportação imprudente. Boros? Sai da frente, gritou outra voz, e ele olhou para cima, a tempo apenas de rolar para longe de uma carroça puxada por algum tipo de besta cascuda e lanosa, com chifres largos e baixos. Veio do nada, provavelmente algum pobre cobaia experimental do Zizete. Ele ficou de pé. As pessoas estavam olhando para ele. Ele parecia tão mal quanto se sentia, imundo, pálido e suado. Ele puxou seu cachecol para cobrir o rosto e correu para a lateral da rua. Eu não sou uma cobaia experimental. Eu sou... Estou em apuros. Certo. Vamos ver. Ele andou o mais rápido que podia, sem parecer estar com pressa. Cuidadosamente, ele alcançou mentes próximas a ele. Era uma cacofonia, um emaranhado insano de vozes, e metade delas nem era humana. Vagabundo! Ladrão! Pobre garoto! Miserável! Sua dor de cabeça estava piorando. Ainda assim, ele conseguiu coletar migalhas de significado acima do ruído. Este era o distrito do vestuário, e as roupas dele, uma parte dele disse que eram roupas, trapos de morador de Anel. Pareciam farrapos aos outros. Algum feriado chamado de Hauk Shauv estava chegando. Um grupo conhecido como Orzhov parecia ser dono dessa área, ou ter o controle político dela, ou algo assim. Centenas de mentes, e nenhuma delas pensava sobre qualquer coisa fora da cidade. Aquilo parecia estranho. Talvez o povo da cidade fosse assim. Ele notou pelo menos 2 agências de aplicação da lei, que manteve-se longe da vista deles o máximo que pôde. Jace precisava chegar até algum lugar onde chamasse menos atenção.
Ele alcançou os pensamentos mais puídos e encardidos, as mentes de quem usava roupas mais parecidas com as deles, e o seguiu como a fio de um novelo. Em 10 minutos ele chegou a outro lugar, um distrito onde as vielas eram mais estreitas e as sombras eram mais intensas, e todo mundo cuidava do próprio nariz. Ele caminhou, preocupado com emboscadas, buscando em mentes próximas alguns fragmentos de informação que pudesse ajudá-lo. A imagem do livro mostra uma cidade bem desenvolvida, com grandes torres e grandes pontes. Na página seguinte temos Jace usando uma roupa de mago, também com um capuz cobrindo seu rosto. Os seus olhos azuis de mana se destacam. Enfim, como um tesouro dentro da mente de uma menina imunda e faminta, ele encontrou Emara Tandris. Ela acolhia pessoas perdidas. Mas onde? Ovitzia. É o suficiente. A porta abriu-se completamente para revelar uma mulher escultural, com orelhas longas e pontudas, vestes elegantes e olhos brancos e leitosos. Seus pensamentos andavam como um labirinto, escondidos bem abaixo da superfície. Ela é linda. Se você veio apenas me admirar, disse ela, receio não ter tempo. Você lê mentes? Perguntou. Ele se arrependeu imediatamente. A elfa sorriu. Não, você é um adolescente. Ele enrubesceu, e um momento depois ele se viu pelos olhos dela, imundo, desconfortável, com olhos cansados e fácil de se ler como um livro. Eu vim de... fora da cidade. Ele ia dizer, mas ainda não fazia ideia do que isso queria dizer aqui. Outro distrito. Preciso de um lugar para ficar. Ouvi dizer que você acolhe gente como eu. Às vezes. Qual é seu nome? Ele perscrutou pensamentos em torno dele, procurando por um nome local que não soasse chamativo. Barry, disse ele depois de puxar o nome da mente de uma serva que passou por ali. Um segundo depois do que devia. Meu nome é Barry. Parecia uma mentira indolor, bem melhor do que admitir a verdade. Até onde ele sabia, era a verdade. Entre, Barry, disse Emara. Vamos ver se conseguimos roupas novas para você. Ele estava salvo. Ele estava limpo. Ele tinha comida. E finalmente teve algum tempo para pensar. Será que ele conseguia se lembrar de alguma coisa? Ele desenhou ilusões no ar, formas aleatórias para ajudá-lo a pensar. Esferas, linhas e anéis. A encruzilhada de Silmut. E o pensamento emergiu do nada, como uma bolha, acompanhado pela imagem de uma construção gigantesca em forma de anel. O único meio de ter certeza de que este pensamento era só dele era que não havia mais ninguém por perto para pensar em algo. Uma forma coalesceu na frente dele, um anel alongado, aberto no final, como um círculo flutuando no centro. Ele não fazia ideia do que significava, ou se significava realmente alguma coisa. Jace. Meu nome é Jace Beleren. Então, havia algo lá dentro esperando por ele. Ele só precisava desenterrar. E quem é Jace Beleren? É uma boa pessoa? Ele é gentil? Ele dispensou a forma e sentou-se, sozinho, mais longe de casa do que imaginava possível. Ele teria de esperar para vir. Este foi o fim do conto.